quem ficar vai morrer, um negócio catastrófico, né? E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Furacão Milton, que varreu a Flórida, nos Estados Unidos, e está movimentando milhões de pessoas que deixam a sua vida, a sua cidade, a sua casa, e estão migrando para estádios de esportes determinado pelo presidente americano. E de agosto para cá, já 3 grandes furacões estiveram em atividade. E sabe o que é mais apavorante? É sabermos que o Criador não está fazendo isso. Ele não é covarde nem sacana para simplesmente ficar levantando os ventos, os maremotos, terremotos, o tempo todo e jogando contra a sua criação. Não. Nós sabemos que não é a humanidade em si rebelde que está merecendo punições. Nós sabemos que há uma elite global. Se você pesquisar a elite global, vai encontrar. Se você pesquisar banqueiros internacionais, você vai encontrar, porque eles estão entrando no nosso país e saindo o tempo todo. Vocês sabem que o Banco Central não é nosso. Vocês sabem que essas pessoas estão comprando as estatais do nosso país. Já compraram 119 das nossas estatais. Empresas que foram criadas para gerar recurso para a saúde, educação e segurança. E aquelas pessoas que é a elite global, eles são 1% do mundo. Eles são 13 famílias privilegiadas que detêm 90% de toda a renda mundial. São donos da grande mídia mundial. São donos das empresas petrolíferas. Eles são donos da economia global. E o que eles fazem? Eles criam siglas como OEA, como ONU e como outras siglas. Eles traçam planos e agendas para o futuro. Eles têm a Agenda 2030. Até lá, eles gostariam de cumprir com algo que era chamado antigamente de eugenia, de melhorar a qualidade e a saúde das pessoas. E ter um monte de gente afaveladas e pessoas, mendigos nas ruas. Muitos chamam de sujeiras nas cidades. Mas o que acontece é que essa elite, ela apronta o tempo todo. Eles criam aparatos tecnológicos porque tem cientistas trabalhando o tempo todo do lado deles para descobrir como governar o mundo com suas tecnologias. Então eles criam tecnologias para levantar 30 metros de ondas do mar para promover um tsunami como em 2011 no Japão. Eles criam, através de tecnologias, as erupções dos vulcões. Eles criam terremotos e maremotos. Eles criam furacões e eles põem nome. Eu acho que está patenteado também cada um. E deve ter dono, porque gripe das aves, gripe suína, tudo tem patente, tudo tem nome. Um dos donos de gripe que criaram para tirar a vida de pessoas foi o David Rockefeller, que já morreu com mais de 90 anos. Ele tinha patente de gripes, de doenças que eles criaram. Então tem pessoas trabalhando, fazendo isso e jogando a culpa na humanidade. E aí eles criam as crises climáticas e ainda jogam a culpa em Deus. E ainda as músicas cantam contra Deus. Por exemplo, tempo de chuva, muita gente diz que é tempo mau, tempo ruim, porque eles fizeram aquilo. Eles fazem que os seus aparatos, que as suas tecnologias, joguem água onde não precisa. E onda de calor aonde se precisa de chuva. Deixa tudo ao contrário. São servos de Satanás trabalhando. Enquanto o Daddy, aquele promotor de festas que causou grande escândalo e foi preso recentemente, envolvido com muitos artistas como Leonardo DiCaprio, como Will Smith e Justin Bieber. Enquanto os holofotes estavam em cima deles, a galerinha do mal estava trabalhando, certamente, com a situação climática. Eles criam agenda. Vocês já viram o desenho dos Simpsons? Através daquilo, eles deixam as suas mensagens.
Acho que o Criador permite que eles façam o mal, mas que sejam revelados para as pessoas. Você pode perguntar, do que você está falando? Eu vou dizer do que eu estou falando. Aqui no Brasil, 70% dos brasileiros são cristãos. São do catolicismo e protestantismo. Acreditam em Deus, em Jesus, o seu Filho, na vida eterna e em muitos santos. Mas essas pessoas da elite global têm outras divindades, inclusive o Bafomé, o Deus cara de bode. E eles aguardam a chegada do Gadu, grande arquiteto do universo, que é o Deus supremo das sociedades discretas como a maçonaria. E aí, eles acreditam piamente que essa multidão de gente que se espalhou, que foi a ordem de Deus, crescer e multiplicar e encher a terra, eles acreditam que está errado. O antecessor deles, o Nimrod, desafiou Deus e disse, vamos nos juntar num só lugar. E formou a Torre de Babel, para todo mundo morar numa torre no lugar. Deus mandou espalhar, mas eles juntaram ali e foram desafiando Deus. E então, essas pessoas dizem que o planeta está muito cheio. Eu lembro que eu vi uma reportagem quando eles diziam que o planeta está aquecido e a culpa é nossa do ser humano, e é mentira isso. O documentário dizia que 7,8 bilhões de pessoas cabiam todos na Austrália, cada um com um quarto de acre, e sobrava o resto da terra. Não acredite na mídia convencional que você escuta por aí. Ah, a Terra está esquentando porque o homem está poluindo. Quem está poluindo é 1%, é a elite global. São eles que promovem as guerras e, através de suas bombas bioquímicas, bacteriológicas e nucleares, eles enchem ilhas inteiras e praias inteiras de radiação. É eles que fazem isso. É eles quem lançam lixos, módulos no espaço e mandam o avião branquinho, com 100 substâncias tóxicas no rastro químico, pulverizando as pessoas. É eles. É eles que pegaram o casco de vidro que a gente tomava Coca-Cola e entregava o casco de volta, que é transformado em areia, e transformaram em garrafa PET para poluir. Então eles põem a culpa no gado, no povão, porque querem abater esse povo, querem limpar esse povo. Um ricão diz assim, eu quero as praias do Rio de Janeiro para ser a cozinha da minha casa. Um outro ricão diz, eu quero o Pantanal para ser o meu camp. Outro diz, eu quero a Amazônia para ser o meu jardim. O outro diz, eu quero o Mato Grosso do Sul. E as 13 famílias, que vai das famílias Kennedy à família McDonald's, inclusive as principais JP Morgan, Rockefeller e Rothschilds, eles querem o mundo para eles. E eles querem varrer esse mundo como uma casa que eles acreditam que é deles. Então eles brincam com armas climáticas. Aqui o Nordeste é a galinha dos ovos de ouro dos políticos. Se aqui no Nordeste não fosse manipulado o clima, se aqui não tivesse discos voadores, se não tivesse pessoas abduzidas, se não tivesse ondas de calor aqui, então o trabalho da política não tinha valor nenhum. Mas aí eles mexem os pauzinhos para que aqui seja um lugar que falte chuva, porque isso vai deixar as pessoas dependentes. É a ordem pelo caos. Então é isso aí. Me entristece muito. Em 2011 eu estava em Camboriú, já mencionei aqui num vídeo, na casa do pastor Davi, da Assembleia de Deus de Camboriú, lá no bairro Jardim Tatiane. E eu vi o horror do tsunami no Japão, as vidas sendo levadas. Mas eles fazem aquilo. Já foi provado que o World Trade Center foi um mega sacrifício para os seus deuses. Aí você pergunta, e aí, ser maçom, qual é o problema? Aí eu digo, problema nenhum. Se você não tem cabeça para pensar, por que sociedade discreta? Eu não estou indo contra, nem estou indo a favor. As provas estão aí. O Tiago Lima dá uma verdadeira aula mostrando esse tipo de coisa que está acontecendo no mundo. Como o mundo está sendo incriminado. É a regra de 3. Cria um problema, divulga o problema e resolve o problema. Você quer ver como é que é isso? Eu dou um exemplo aqui. Eu tenho a idade da minha esposa. Nós já somos maduros. Mas de repente eu me sinto talentosinho e eu quero uma menina mais jovem. Só que eu sou pastor. E eu sou muito conhecido. Então, eu preciso da regra de 3. O que eu faço? Eu
pago um rapaz bonitão, gostosão, dou dinheiro a ele, para ele seduzir a minha esposa. E eu pego uma câmera para filmar. E ele vai insistir para roubar, nem que seja um beijinho, alguma coisa. Ele vai insistir bastante. Se não conseguir num dia, quem sabe consiga com uma semana. Então, no momento que eu flagrar ele tentando ela e ela ceder alguma coisa, eu jogo na mídia. E todos os meus cunhados e parentes e todo mundo vão me dar razão e vão dizer que ela era ruim. E que eu, na verdade, sou inocente. Eu iria pedir o divórcio e procurar uma novinha, porque seria o meu objetivo. E agora, então, eu criei um problema. Qual é o problema? Não queria ficar com a minha esposa, achando que ela estivesse velha, mas eu sou da mesma idade. Eu agora criei um problema. E eu agora divulguei o problema. O problema foi botar alguém para seduzi-la. E agora eu resolvi o problema, me divorciei e fiz o que eu quis. Então é aí que acontece. As divindades da sociedade discreta simplesmente manda que alguém escreva 10 mandamentos nas placas guias da Geórgia, que já caiu, dizendo que o homem tem de caminhar em harmonia com a natureza, não ultrapassando o número de 600 milhões, para não se tornar um câncer na Terra. Criaram o problema. Querendo pouca gente, só as 13 famílias e o resto do mundo fora. Então, isso foi na década de 80. E começaram agora a dizer que está havendo um aquecimento global para botar a culpa no homem. Mas o homem respira o oxigênio e solta gás carbônico e as árvores pegam o gás carbônico e transformam em oxigênio e há um equilíbrio aí. Não tem essa coisa de aquecer nada. Não tem. É tudo farsa, tudo mentira. E essa mídia que é dominada, e esses cientistas dominados pela elite global, existem 2 grupos que eles aparecem em revistas científicas debatendo como se tivesse um contra o outro, para poder as pessoas entenderem que existe uma coisa que é verdadeira e para eles terem esse controle, mas já é deles lá. Assim como em muitas vezes partidos políticos tem 2 grupos, um contra o outro, e as pessoas pensando que estão um contra o outro, mas existe alguém liderando os 2 grupos, como sempre foi. E o que acontece? O que acontece é que as revistas científicas ficam mentindo, dizendo que há aquecimento global e não há, não existe. Dizendo que a Terra não vai suportar, porque essas divindades das sociedades discretas querem só o povo deles, querem trazer o antimessias, o anticristo, e ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, precisa reinar com pouca gente, então justifica que muita gente saia do planeta. Então estão culpando e culpando. E o Bill Gates, com a sua fundação Bill e Melinda Gates, tem trabalhado muito. Como aquele bilionário da Microsoft tem investido bilhões para reduzir a população do mundo. Há um quadro, ele falando com um grupo de empresários, dizendo, na época, a população é 7 bilhões de pessoas. Mas se fizermos um bom trabalho com vacinas, podemos diminuir 15% ao ano. Então trabalham fazendo isso. Quando você ouvir dizendo, o homem quer ser mais do que Deus. Não! O homem agradece a Deus. O homem quer servir a Deus. Apenas 1% é que quer ser igual a Deus ou ficar no lugar de Deus. Ficar no lugar do iníquo. É aqueles que têm a pirâmide e que têm o olho de Horus no topo da pirâmide. Existe um lugar vazio no topo da pirâmide que eles querem colocar o iníquo, o anticristo. Abra os olhos. Eu estou falando isso aqui porque na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que eu faço parte, que eu fiz parte, se eu falasse isso ia dar conflito, todo líder ia dizer, meu irmão, não entra nesses assuntos não, porque não pregam a verdade, pregam só a cartilha. É muito fácil dizer que Jesus é bom e que Jesus salva. É difícil pregar a verdade. É difícil partir o pão. Então, meus queridos, você pode dizer, você falou, eu não entendi nada. Amém. É muita ponta solta? Amém. Você está atirando para todo lado? Amém. O que eu quero é que você observe esse vídeo e você saiba que existe um Criador que criou todas as coisas. Eu acredito nisso. Eu não tenho prova, não posso provar isso, mas eu acredito nisso. Agora eu posso provar sim, com documentos, com dados, com detalhes, de que existe 1% que está contra o resto da humanidade. E são 13 famílias. E são a elite global. E eles promoveram todas as guerras. E eles manipulam o clima. E eles criam notícias falsas, fake news.
E eles costumam incriminar os inocentes. E eles dominam o mundo. Eles estão por cima da política mundial e das religiões mundiais. E eles dominam o nosso presidente. Luiz Inácio Lula da Silva não trabalha para brasileiros, mas para corporações. Recentemente estava na ONU recebendo uma comenda das mãos de Bill Gates e dando um discurso sobre sustentabilidade, a Agenda 2030. A Agenda 2030 feita pela elite global, que durante esse período eles querem trazer muitas catástrofes, muitas bagunças nessa casa, para depois que fazer a limpeza, ter pouquinha gente na casa, porque essa é a vontade de Satanás. Que o Criador nos guarde, eu só confio no Pai, no nosso Criador. Veja esse vídeo, pesquise o assunto, aprendam mais sobre isso. E quando pessoas comentam aqui, eu vim para esse canal, estou tirando a minha inscrição, isso aqui é só de fofoca. Deixa de ser burro! Procura outros vídeos, tem muitos assuntos aqui, tem muita. Se fosse só isso que eu falasse, duvido que esses fofoqueiros aparecessem aqui. Quem anda reclamando de fofoca quando a gente põe notícias são fofoqueiros. Eles vão atrás das fofocas e depois reclamam. Esse assunto que eu estou falando não tem quase visibilidade, views. As pessoas não gostam disso. As pessoas gostam mesmo de vida de artistas, é de pessoas famosas, é de ver o circo pegando fogo. Essa é a realidade. Dá uma meditada nesse vídeo aí. Diga nos comentários o que você acha acerca disso. Que o Pai tenha piedade da gente. Um abraço em todos. Estamos juntos. 15 milhões de americanos que estão em alerta para a chegada desse furacão, que pode ser o mais violento dos últimos 100 anos. Quem ficar vai morrer, um negócio catastrófico, né? E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal. Evacuação em massa no estado da Flórida, nos Estados Unidos, por conta do pior furacão dos últimos 100 anos. O furacão Milton é o terceiro furacão que está assolando a população americana nos últimos 3 meses. Em agosto nós tivemos o furacão Debby, em setembro o furacão Helene e agora o pior de todos, o furacão Milton. É o prelúdio de uma agenda climática que poucas pessoas enxergaram. Há uns dias atrás, a população estava simplesmente observando o que estava acontecendo na indústria de Hollywood, falando sobre as abominações do caso de Puff Daddy. Enquanto isso, os líderes globais se reuniam em Nova York para fazer com que algo novo substituísse aquilo que já era velho. A Agenda 2030, que aparentemente estava ficando para trás, foi transformada no Pacto para o Futuro, e um dos principais pontos desse pacto é o controle do clima para que se coloque um único líder global. E as pessoas não enxergaram exatamente isso que eu vou lhe mostrar aqui, para que você abra os seus olhos. Quilômetros e quilômetros de congestionamento. Milhões de moradores da região central da Flórida deixaram tudo para trás para salvar suas vidas, diante da chegada de um furacão considerado catastrófico. Mas a viagem não é fácil. Encontrar gasolina nos postos de combustível é quase impossível. Furacão Milton. É curioso, a palavra Milton, derivada do inglês, tem a junção de duas palavras, moinho e cidade. E nós, observando agora o que esse furacão pode fazer ali no estado da Flórida, principalmente nas partes onde ele vai passar por cima, é moer uma cidade. O sistema sempre com as suas mensagens intrincadas. Obviamente, aquela rota, tanto do Golfo do México quanto no estado da Flórida, aquelas regiões próximas ali nos Estados Unidos, é uma rota de furacões. Todos os anos praticamente temos furacões, porém esse ano foi diferente. Nós temos 3 furacões, e dentro desses 3 furacões, nós temos o Milton, que é o pior de todos. Não sabemos se teremos mais algum outro, mas é curioso observar que a potência de cada um deles trouxe mortes, destruição e assolação. Agora os Estados Unidos já está até mesmo preparando estádios de jogos para transformá-los em hospitais. O presidente americano, Joe Biden, pediu para que as pessoas abandonem as áreas de risco. Planos de emergência foram montados.
Esse estádio de beisebol em São Petersburgo começou a ser adaptado para receber até 10 mil pessoas. Uma das coisas que a população não consegue enxergar, pelo menos as pessoas que não estão nesse canal aqui, é que o mundo, daqui até o ano 2030, viverá uma das maiores guerras climáticas. Pessoas tentando de todas as formas controlar o clima, pois quem conseguir controlar o clima serão aqueles que controlarão o mundo. E não sou eu que disse isso. Em um vídeo vazado alguns anos atrás, o próprio General Mourão, que já foi vice-presidente do Brasil, dentro de uma loja maçônica, deixou isso muito claro, aquelas pessoas que também controlam a política e a religião. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. O General Mourão, que é um maçom de grau 33, que tem informações privilegiadas por conta dessa sociedade discreta ou sociedade secreta que ele participa, deixou isso muito claro nesse vídeo que foi vazado apenas um trecho. Mas, se nós estivermos com nossos olhos abertos à geopolítica e os acontecimentos atuais no mundo, nós conseguimos entender. Uma grande cortina de fumaça aconteceu nos últimos dias, que foi o escândalo do caso de Puff Daddy. Nós não sabemos nem mesmo se ele exatamente foi a pessoa que foi presa, porque tudo isso simplesmente faz com que pessoas no mundo todo comentem arduosamente sobre um único assunto, enquanto outras coisas nos bastidores ocorrem, como por exemplo, eles, os líderes globais, em Nova York, transformando a Agenda 2030 no Pacto para o Futuro. Eu falei sobre isso aqui no canal, mostrei até mesmo o momento em que Lula teve o seu microfone cortado, pois ele estava falando sobre o fracasso da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. Ele mesmo continua mantendo seu discurso de que a crise climática é um dos principais fatores para que eles coloquem um único líder global. E esse é o momento deles apertarem o mundo para tudo isso. Nós vimos queimadas não só no Brasil, mas em outros países também, como Portugal. Nós vimos na capa da revista The Economist, que eu analisei há praticamente um ano atrás, sobre o que estava para acontecer nesse ano de 2024, que eles colocaram mensagens subliminares. Por exemplo, países que estavam ali do lado da China teriam calor e fogo. O Brasil é um dos países que está do lado da China. Países que estão do lado dos Estados Unidos, nós temos a imagem de um furacão. Estamos falando exatamente do próprio país americano. Pois essas mensagens e essas coisas que acontecem já estão dentro da alçada daqueles que controlam e governam o mundo. Nós vimos uma bandeira brasileira preta na capa dessa revista The Economist, da mesma forma que vimos nas Olimpíadas. Vimos as queimadas no Brasil e vimos também algo sombrio que ocorreu no Rio Grande do Sul. Coisas que mostram que a situação do clima, não só no Brasil, mas no mundo, está realmente desregulada para que depois algo possa regular. Estamos falando da ordem pelo caos. É assim que eles conseguem colocar seus objetivos em ação e conquistá-los. A ordem pelo caos já é uma estratégia muito bem utilizada há anos, a regra de 3. Eles criam um problema, depois eles trazem a solução para esse problema e a população debilitada vai clamar por isso. Hoje estamos vendo nos Estados Unidos milhões e milhões de pessoas saindo de suas casas, mais uma vez, por conta do terceiro furacão que chega lá. Isso é apenas a ponta de um iceberg de coisas que estão acontecendo no mundo e que eles irão colocar a culpa na situação climática. Para quê? Para que depois esse 13º objetivo, daquela que era conhecida como Agenda 2030, chamada agora de Pacto para o Futuro, que o Brasil está enfiado até a cabeça nisso, possa se cumprir. E esse 13º objetivo, curiosamente, tem o símbolo do olho. Não o olho do furacão,
mas sim o olho daqueles que controlam e governam o mundo e que querem se colocar no lugar do Criador. O olho que tudo vê, onisciente, onipresente e onipotente, assim será esse único líder mundial. Estamos vendo nos Estados Unidos hoje apenas o prelúdio de uma crise climática que já se iniciou na verdade, mas que assolará o mundo cada vez mais em cada região da sua forma. Você acha normal 3 furacões seguidos nos Estados Unidos? Você acha normal ser o pior dos últimos 100 anos ou mais até? Que o povo americano verá nesse momento será completamente diferente do que praticamente todos que estão ali já viram. Eu peço que o Criador os proteja e principalmente abra os olhos da maioria da população. É por isso que eu faço esses vídeos. Eu peço que você compartilhe, passe esse vídeo para frente, faça com que mais pessoas comecem a enxergar os planos de uma agenda que vai, de certa forma, abalar o mundo todo, principalmente até o ano de 2030.